Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Selk. Sou o César e nesta aula será apresentado como utilizar duas bases de dados no Laravel. Isto é, eu tenho esta base de dados primária e tenho também a base de dados secundária. Na base de dados primária, eu tenho os usuários e na base de dados secundária, eu tenho os produtos. Como é que eu faço para recuperar os dados dessas duas tabelas? É isso que será apresentado nesta aula. Primeiro, eu estou recuperando os usuários dessa base de dados primária e estou recuperando os produtos da base de dados secundária. Assim, eu consigo ter uma, duas ou mais conexões à base de dados no Laravel. Bora implementar? Nesta aula será utilizado o servidor local XAMPP, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Abro o servidor XAMPP, em seguida starto o Apache e também o MySQL. Após ter startado ambos, abro no gerenciador de arquivos, acessei o XAMPP, no meu caso está instalado no disco C, htdocs, em seguida o diretório Selk, diretório que eu sempre utilizo nas aulas e nos tutoriais. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Após ter aberto o diretório, venho em terminal, novo terminal e confiro se eu tenho o PHP instalado, php-v, tenho PHP conforme é recomendado. Caso você cite que não há necessidade de ter instalado PHP no computador, como é que você vai instalar o Composer sem o PHP? Porque você precisa ter o Composer e atualmente para você instalar o Composer, durante a instalação é necessário selecionar a versão do PHP e a versão deve ser 8.2 ou superior. Se para instalar o Composer precisa do PHP, em resumo, você precisa ter o PHP instalado, mesmo que o Laravel não exija que tenha o PHP instalado na sua máquina. Agora que eu conferi que eu tenho o Composer instalado, caso você não tenha, abaixo do tutorial há um link redirecionando você a um tutorial como instalar o Composer no sistema operacional Windows. Se eu tenho o Composer instalado, posso utilizar o mesmo. Eu quero criar um projeto e este projeto será utilizando o Laravel/Laravel. E eu quero criar o projeto dentro desse diretório, não quero criar um outro diretório. Para não ter a necessidade de criar um novo diretório, simplesmente coloco o ponto e será criado o projeto dentro desse diretório mesmo Selk. E apresentou a versão Laravel 11, criado o projeto com sucesso. Posso colocar CLS para limpar, em seguida abro o arquivo ler e no arquivo ler apago tudo que está internamente, coloco os requisitos, depois dos requisitos haverá como rodar o projeto baixado e, no momento, sequência para criar o projeto. Eu criei o projeto, próximo passo é executar as migrations. Somente as migrations, elas estão dentro do diretório migrations e são essas aqui. Quando eu executar elas, vai ser criado a base de dados. Qual base de dados? A base que está definida no arquivo env. No arquivo env, primeiro altero o nome da aplicação, então vai ser Selk, depois time zone eu deixo no momento esse, mas quando você utilizar um projeto real, você coloca o fuso horário correto. Somente coloco português Brasil. E descendo um pouco, tem a parte do banco de dados. Não quero utilizar o SQLite, que vem com o Laravel 11, eu quero utilizar o MySQL. Para isso, simplesmente coloco o MySQL, seleciono tudo isso daqui, seguro o Ctrl, em seguida dois pontos, retiro o comentário. E qual será o nome da base de dados? A base de dados vai ser primária e essa base de dados será criada localmente, só conferir se é essa porta, abrindo o XAMPP, eu tenho a porta 3306, exatamente. Abro o PHP MyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica.
Para abrir no Champ, simplesmente coloco localhost e em seguida dashboard. Abro o phpMyAdmin. Não tenho a base de dados, o nome primária, então posso utilizar o usuário padrão e a senha padrão no Champ é root e a senha em branco. Se está correto as credenciais, eu posso executar as migrations. Quando eu executar a migrations, será criada essa base de dados primária. Simplesmente php, em seguida artisan e execute utilizando migrate. Está apresentando que não existe essa base de dados primária no MySQL. Sim, eu quero que seja criado, simplesmente dou um Enter e se eu conferir atualizar, eu tenho a base de dados com o nome de primária. E dentro dessa base de dados tem a tabela users. Eu quero cadastrar alguns registros nessa tabela, para isso eu utilizo o seed. No canal já tem tutoriais apresentando como trabalhar com seed. Eu crio o arquivo utilizando o php artisan make para criar alguma coisa. Eu quero criar seed e o nome será user seed. Enter para criar. Está apresentando o arquivo, abrindo o mesmo. Conforme eu setei, no canal tutorial sobre seed, para agilizar, eu simplesmente coloco algo já pronto. Verifico se não existir este usuário, então deve cadastrar o mesmo. Acrescento a modules, dou um Ctrl espaço, acrescento a modules, acrescentou aqui na parte superior a modules. Qual é a modules? A modules que está dentro desse diretório user. Esta modules ela é criada por padrão quando é criado o projeto, mas caso você queira recuperar registros de outra tabela, você precisa criar a modules. Inclusive, no decorrer da aula, vamos criar a modules relacionada a produtos. E também preciso importar o hash. Conferir se importou, está aqui ok. Posso executar agora a seed. Para isso, utilizo PHP. Também será o artisan db e execute o seed. Não executou. Por quê? Eu não indiquei que deve ser executada. Se eu vier em base de dados, ele só possui essa instrução. Cadastre este usuário. Se eu conferir no banco de dados, realmente tem este usuário teste, mas eu não quero este usuário. Seleciono, em seguida limpar essa tabela, só limpar. E apago isso daqui e utilizo cifrão this, a pseudoclasse para chamar. Eu vou chamar este método e neste método eu crio um array e dentro deste array eu indico que deve executar a seed, user seed, dois pontos para resolução de escopo e useSeed é uma classe. Se eu executar novamente o comando php artisan seed, se eu der um enter, executou. Confiro no banco de dados se realmente cadastrou os usuários. Cadastrados os usuários, o próximo passo é indicar que quando eu quiser recuperar os usuários estão nessa base de dados primária. Para isso, simplesmente eu acrescento, utilizo a visibilidade protegida, depois indico que a conexão, importante, você precisa colocar o nome da variável exatamente conforme eu estou colocando e deve utilizar qual conexão. Se eu vier no arquivo env, eu tenho a conexão MySQL, é ela que será utilizada para recuperar os usuários. Fecho todas as guias e em seguida abro rotas, venho em web. Atualmente eu tenho esta rota. Posso testar se realmente está funcionando. Para isso utilizo php artisan, em seguida serve para startar o projeto. Startou, pego o endereço que está apresentando e abro no navegador. Deve abrir a página padrão do Laravel, mas eu não quero carregar a página padrão, quero carregar uma controller. Apago isso daqui e agora abro um
array, indico que haverá uma controller com o nome de user controller, haverá necessidade de criar a mesma, será uma classe, e dentro desta classe haverá o método index, e depois eu acrescento um name também para esta rota. O nome será user.index. Está apresentando um problema porque eu não tenho ainda esta controller, preciso criar. Pauso o servidor, Ctrl C, CLS para limpar, utilizo PHP Artisan, em seguida make para criar alguma coisa, sendo a controller com o nome de user controller. Dou um Enter para criar, conferir se criou, venho HTTP user controller. Se criou, coloco o cursor no final, Ctrl espaço e apresenta como sugestão, simplesmente dei um Enter e acrescentou aqui na parte superior e não tem mais o problema. Se a controller já está criada, posso startar o projeto PHP Artisan, crio este método dentro desta classe user controller, coloco visibilidade pública para poder ser chamada onde houver necessidade e este método com o nome de index. E internamente coloco um DD, no momento só a palavra listar, para conferir se eu consigo acessar utilizando esse endereço. Atualizo listar. Eu indiquei a rota raiz, mesma coisa que você colocar a barra no final, porque é esta rota. E imprimiu a palavra listar, mas eu quero recuperar os usuários. Para isso, utilizo a modules user. O editor está apresentando. Se eu clicar, deve incluir aqui na parte superior user, e recupere todos os usuários. Depois que recuperar, atribui para a variável users. Preciso enviar esses dados que eu recuperei para uma view. Para enviar para a view, utilizo um return e neste return retorne uma view e esta view vai estar dentro do diretório users, ponto, e o nome será index. E para esta view envie um array e neste array haverá a posição users e o elemento users recebe o que estiver dentro desta variável users. Preciso criar esta view e a view será criada dentro do diretório resource, só fechar aqui para conseguir visualizar melhor, resource view e este welcome não preciso mais, posso excluir e dentro de view será criado users e depois index. Para criar, dou um Ctrl C para pausar o servidor, CLS para limpar e utilizo PHP Artisan make, quero criar uma view e esta view vai estar dentro do diretório users, depois do diretório users tem o arquivo index. Se eu der um enter, criou a view, só conferir, sim. Diretório users, depois index blade, porque eu estou utilizando o mesmo. Apago tudo que está internamente, eu utilizo o HTML, seleciono HTML5, dou um enter, altero para português Brasil, em seguida temos o título, só coloco o nome de Selk e posso conferir se está carregando. Agora deve carregar o listar, só esta palavra, inclusive aqui só a palavra já é o suficiente. Preciso startar, não esquecer de startar o servidor, PHP Artisan Server, e atualizo, carregou a view listar, está funcionando corretamente. Próximo passo é imprimir os registros que estão sendo enviados pela controller. Esta controller envia os dados dos usuários, simplesmente dou um DD para conferir se realmente eu estou recebendo os dados. Confiro no navegador, atualizo e tenho todos os usuários. Recuperou corretamente. Atributos, tenho ID, nome, eu quero somente o nome e o e-mail. As outras informações eu não quero. Retornando na view, para agilizar, eu apago isso e coloco um código pronto para facilitar. Você pode pausar e copiar. Eu comecei a tabela, finalizei a tabela, depois tenho o cabeçalho, ID, nome, e-mail e ações,
Depois tem o corpo. Dentro do corpo, criei um laço de repetição para ler os dados dos usuários, o mesmo que eu coloquei o DD anteriormente. Toda vez que ele passar pelo laço de repetição, possui os dados de um único usuário. Eu peguei o ID, nome e e-mail. São essas informações: ID, nome e e-mail, somente elas. Caso não encontre nenhum usuário encontrado. Vamos ver se eu atualizar. Agora imprimiu os dados dos usuários. Ele retorna todos os usuários. Ok, isso é simples conexão com banco de dados. Agora eu quero utilizar um segundo banco de dados. Fecho tudo isso daqui e venho no arquivo env, e no arquivo env acrescento indicando que haverá agora a segunda base de dados. Também é MySQL, somente vai ser a secundária. Eu preciso diferenciar MySQL e aqui MySQL secundária. E o nome da base de dados também vai ser secundária. Aqui eu tenho a conexão e aqui é a base de dados. Eu crio essa base de dados, pego secundária e retorno na raiz. Pode voltar aqui, em seguida banco de dados, criar uma base de dados secundária, seleciono a Collection, UTF-8, MB4, Unicode CI, criar a base. Agora eu tenho essa base de dados secundária, posso deixar aberta a primária no início, onde tem os usuários, e aqui eu tenho a base de dados secundária. Coloquei as credenciais do banco de dados e também criei a base de dados. Falta agora ir em config, base de dados, e em base de dados acrescentar. Eu tenho o MySQL que estamos utilizando. MySQL é esta conexão. Agora eu crio uma nova conexão. Simplesmente copio até finalizar o array. Finalizo o array e abro o array e colo abaixo. Não será mais o nome MySQL, é aqui. Aqui que você deve alterar o nome da conexão, sendo a conexão MySQL secundária. Drive continua o MySQL e precisa alterar o nome das variáveis de ambiente, porque elas estão idênticas. Eu simplesmente seleciono o igual, selecionei o primeiro, seguro o Ctrl e depois clico na letra D até chegar o último, password. Retorno com a seta para a esquerda, underline, e coloco a palavra secundária em maiúsculo, conforme é recomendado. Pego esta palavra secundária, só ela, venho no base de dados, eu tenho MySQL secundária. Essas informações permanecem, somente o host, port, a base de dados, o usuário e a senha que recebe a palavra secundária, esta palavra. Já as outras variáveis de ambiente não. Está utilizando as variáveis de ambiente correta. Eu tenho a segunda conexão, agora eu posso utilizar esta segunda conexão. E esta segunda conexão será utilizada em uma outra tabela. Eu crio uma migrations primeiro, eu pauso o servidor, dou um Ctrl C, em seguida PHP, somente está em maiúsculo, artisan. Quero criar alguma coisa, neste caso quero criar migrations, e o nome da migration será criar, underline, produtos. Somente eu coloco o nome da tabela em inglês e no final eu estou criando uma tabela de produtos. Enter, deve criar a migrations, ela está aqui. Próximo passo é acrescentar uma coluna na tabela produtos, deve acrescentar mais a coluna, utilizo table e essa coluna vai ser do tipo string, o nome desta coluna é name. Mas eu preciso indicar em qual base de dados que eu quero. Eu quero salvar na base de dados secundária. Se eu vier no arquivo env, está aqui, MySQL secundária. Para isso, simplesmente faço o seguinte, acrescento que a conexão que deve ser utilizada é o MySQL secundária. Será que cria a tabela na base de dados correta? Vamos ver se vai criar. Para isso, utilizo o comando php, em seguida artisan, execute as migrations, simplesmente migrate, enter, e executou. A princípio executou, mas aonde que criou
a tabela. Na base de dados primária, só atualizar, retornando aqui, não criou produtos. Na base de dados secundária, vamos ver, criou na base de dados secundária a tabela produtos. Ao menos o local da tabela está correto. O próximo passo é recuperar os dados. Primeiro, criar uma models. Eu não precisei criar em relação ao usuário, porque quando você cria o projeto com Laravel, por padrão já vem a models users. Em relação a produtos, não. Para isso, utilizo PHP Artisan, em seguida make para criar alguma coisa, sendo a models, e o nome da models é produto. Somente nome em inglês e no singular. Não deve ser colocado o nome da models no plural. Executou com sucesso, conferir, produtos. Agora, em produtos, preciso indicar qual conexão com o banco de dados que deve ser utilizado. Utilizo a visibilidade protegida, depois a variável conexão. Importante é que você precisa colocar o nome da variável exatamente conforme eu estou colocando, e a conexão é a seguinte. Venho no arquivo env para não ter erro. É o MySQL secundária. Copio e acrescento que deve ser utilizado esta conexão. Em seguida, tenho também a parte para indicar quais são as colunas que eu posso manipular. Protegido, em seguida o utilizo, você também coloca exatamente conforme eu estou colocando o nome do atributo, recebe um array e neste array eu indico quais são as colunas. Eu só preciso indicar a coluna name, porque as outras colunas eu não preciso. O ID, o createAt e o pdateAt eu não preciso indicar. Está criado a models produto, indicando da qual base de dados que deve ser recuperada. Se eu já tenho a models, posso criar uma rota para poder acessar. E esta rota é criada no arquivo web. Assim como eu tenho o listar usuário, eu crio a rota relacionada a produtos. Para conseguir acessar, então, simplesmente coloco produtos. É esse endereço que é colocado na URL e também a controller será a seguinte. Pego aqui para facilitar, somente eu apago o S no final para ficar no singular e o P maiúsculo. Faltou também colocar aqui produtos e aqui é users. Não tenho a controller, bora criar esta controller. Também utilizando o Artisan, PHP Artisan, eu quero criar a controller com o nome, simplesmente colo que eu havia copiado, Enter para criar, e temos a controller produto. E qual é o método? Somente antes de criar o método, preciso incluir na parte superior. Coloco o cursor no final, Ctrl espaço e acrescento o produto controller. Acrescentado a controller, criar o método, sendo visibilidade pública, uma função, o nome sendo index e no momento eu coloco simplesmente um DD e dentro deste DD será listar produtos. Só esta frase já é o suficiente e posso testar. Eu abro uma nova guia, colo o endereço, ele vai apresentar erro porque eu preciso startar utilizando o PHP Artisan Serve. Depois que startou, pego o produtos, venho no navegador e colo /produtos. Listar produtos, deu o DD correto, mas eu não quero só imprimir este listar, eu quero recuperar os dados dessa base de dados secundária. Utilizo a models produto que criamos, só conferir, descer com o cursor até produtos, é app models produto, exatamente. Acrescentou a model na parte superior, 2 pontos, e deve recuperar todos os registros dessa tabela e atribuo dentro da variável produtos. E próximo passo é carregar uma view. Return deve carregar uma view
que vai estar no seguinte local, vai estar dentro do diretório produtos e dentro desse diretório haverá o arquivo index. E para esta view, envio um array e este array vai ter o seletor produtos e este seletor produtos vai ter o valor que estiver dentro da variável produtos, dentro desta variável. E bora criar esta view. Simplesmente copio e pauso o servidor, Ctrl C, CLS para limpar, PHP Artisan para criar a view e depois indico qual é a view. Dou Enter e conferir se realmente criou. Para isso, fechar um pouco porque tem muita coisa aberta, é o Resource e no Resource tem o View, Produtos e o arquivo Index. Para agilizar, eu pego do User, simplesmente Ctrl C e colo em Index do produto. Preciso fazer as devidas alterações. Somente tem o nome do produto, e-mail não tem. Eu estou enviando os dados, qual é o nome do elemento do array, é produtos, então produtos, e depois eu tenho user. Selecionei o primeiro, depois Ctrl D para selecionar os outros, colo e apago o S. E o name eu deixo, o e-mail eu apago. Eu tenho a parte de produtos. Será que está correto? Eu tenho a rota para acessar, eu já testei anteriormente a rota. A rota instancia esta classe e chama o método. Eu tenho a classe e depois chama este método. O método recupera os dados da tabela produtos utilizando esta models que criamos anteriormente, e esta models está indicando que deve recuperar desta base de dados MySQL secundária. Depois que eu tiver os dados, eu estou enviando para uma view. Qual view? A view que eu criei recentemente, essa daqui. Posso testar, somente antes de testar eu não alterei nenhum produto, faltou alterar esta frase. Encontrado. Se eu testar, atualizar, nenhum produto encontrado, porque não cadastramos. E para cadastrar um produto, vamos utilizar seed, mas vocês já viram, ao menos conseguimos recuperar dados em uma base de dados secundária nessa tabela produtos. E para acrescentar alguns registros, fake, eu utilizo seed. Venho em base de dados, seed, eu tenho user, eu crio uma nova seed para criar. Também será utilizado o artisan e indico que deve ser criado seed e o nome da seed será produtos no singular e no final a palavra seed para ser fácil de identificar. Criou. Venho em produtos e internamente acrescento um código pronto para agilizar. Se não existir o produto com este nome, deve cadastrar. Só preciso acrescentar a modos, porque a mesma não está na parte superior. Coloco o cursor no final, Ctrl espaço e acrescento. Somente eu coloquei seed, está incorreto. Novamente, Ctrl espaço, retiro o S. Users, porque users não está correto. Agora, novamente, produto e descendo um pouco, agora sim, produto, app models produto. Pego o nome e substituo. Seguro Ctrl, em seguida D para selecionar todos e alterei produtos. Utilize esta models que criamos anteriormente, essa daqui. Criado a seed, tem muita coisa aberta novamente, só deixo a seed aberta e preciso indicar que deve ser executada a mesma. Utilizo produto seed. Observe a importância de ter colocado o seed no final, é fácil de identificar que esta classe está relacionada a seed e indico que é uma classe. E só executar, PHP Artisan, executar a seed, db seed vai executar todas elas, mas os usuários não serão cadastrados duplicados, porque eu tenho essa parte para verificar.
O mesmo vai ocorrer em relação a produto. Se tiver esse produto, não cadastra novamente. Executou user e produto. Se eu conferir, visualizar produto, tenho o produto, mas se eu executar novamente a seed, não vai cadastrar duplicado, porque já existe o produto com este nome. Registro cadastrado, vamos ver se estou recuperando os dados corretamente. Não estou, porque faltou startar. PHP, em seguida artisan, e é o serve para startar. Startou, conferir, agora sim, listou os produtos. Estou listando os usuários da base de dados primária e estou listando os produtos da base de dados secundária. Assim eu consigo ter uma ou várias bases de dados. E para finalizar, eu acrescento no arquivo ler, fechar todas, em seguida venho no arquivo ler e completo a documentação. Eu tenho a parte para como rodar o projeto baixado, primária, coloquei aqui primário, mas é primária, e a base de dados secundária. Instalar as dependências, gerar a chave, está tudo correto, sim, produtos, e aqui abaixo também preciso corrigir, é primária e secundária. Assim, quem baixar o código-fonte tem os requisitos e como rodar o projeto baixado. Apresentado como utilizar duas bases de dados no Laravel. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.